Gente, a ferida de difícil cicatrização, já pelo consenso, a gente entende que ela tem biofilme. Ah, Lavínia, mas como é que eu vou saber se ela tem biofilme se eu não fiz o teste? Se não tem o diagnóstico, se eu não colhi, né, para fazer o exame lá da cultura microscópica e tudo, não tem, gente, nem todo lugar vai ter o teste. Então, o consenso diz que a ferida de difícil cicatrização, a gente precisa tratar como se fosse uma ferida com biofilme. E normalmente é. Porque ela tem muito tempo já, sabe? Dessa questão da cicatrização não acontecer. Houve um problema no percurso e já tem muito tempo. Então, normalmente tem. O biofilme ele pode se formar em 24 horas e atingir a maturidade dele em 72 horas. Vocês percebem? Então, ele começa a formação dele, em 24 horas ele está formado e ele fica maduro em 72 horas. Então, como é que uma ferida de 45 dias, pelo menos 30 dias, pode não ter biofilme, né? Não vai ter biofilme. Pode ser que tenha sim. E é isso que a gente vai fazer. Então, para a gente tratar uma ferida com biofilme de difícil cicatrização, a gente precisa de um conjunto de coisas. São um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores é que vai agregar no nosso atendimento, no como a gente vai ter esse resultado. E o que as minhas trilheiras fazem lá na formação trilha é atender o paciente de forma holística, é olhar clinicamente para o paciente. A primeira coisa é fazer uma anamnese boa, de qualidade, e que tenha a ver com o tratamento de feridas, e que seja relevante. Todas as perguntas que você vai fazer, você vai entender o porquê que você está fazendo essas perguntas e o que isso vai interferir ali na cicatrização do paciente, né? Então, se alguma coisa, alguma resposta daquele paciente vai interferir ali na cicatrização. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você avaliar a ferida e começar a higienizar. O que é higienização? A higienização, minha gente, faz toda a diferença. A gente tem 4 etapas na higienização, que é limpeza, desbridamento, reconstrução de bordas e cobertura, tá? Então, essas 4 etapas vocês vão ver direitinho lá dentro do curso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a higienização vai fazer toda a diferença. As minhas trilheiras que moram no interior da Bahia, em uma cidade muito pequena, a Val mesmo mora lá, a Ana também mora lá, né, na mesma cidade, as duas, e elas têm pacientes, muitos pacientes, e elas são referência já lá, né, porque a cidade é pequena, são as únicas que tratam feridas lá, são as minhas trilheiras, e as duas são minhas trilheiras, as duas em turmas diferentes, a Val entrou primeiro, a Ana Cleusa entrou agora, né, e elas já se conversam em relação a isso, a Val que já indicou. E aí elas tratam essas feridas como, Lavínia? Fazendo higienização. Gente, a higienização faz uma diferença absurda. Tem dias que não tem nem luva lá no posto que a Val trabalha, nem luva. E ela faz das tripas coração. E ela faz higienização da ferida. Então, a higienização da ferida faz uma diferença gigantesca. Às vezes, você não tem nem cobertura para colocar. Você coloca só um AGE, que é a única coisa que tem lá. Você não tem mais o que fazer. Você coloca só o AGE. Mas a higienização vai reativar o processo de cicatrização, vai agudizar essa ferida que está crônica, de difícil cicatrização, e a gente consegue uma cicatrização muito mais efetiva, tá? Então, sim, isso daí vai fazer toda a diferença no paciente, a higienização principalmente. Então, a cobertura, às vezes, nem vai fazer tanta diferença assim. Ah, você quer dizer, então, que se eu colocar um Aquacel ou um AGE, vai ser a mesma coisa? Não, minha gente, eu não estou dizendo isso. Se você fizer uma higienização adequada, o paciente ele colaborar com o tratamento, você fizer uma anamnese tudo certinho, você seguir o método trilha todo certinho, e você colocar, no fim das contas, na mesma ferida, você colocar AGE ou o Aquacel vai responder melhor. Agora não, eu fiz todo o método direitinho, passo a passo, e coloquei a AGE no final. E eu não fiz nada do método, nada passo a passo. Eu só fiz limpar rapidinho ali com soro e botar o Aquacel por cima. Não fiz nenhum passo a passo. O Aquacel vai ser melhor? Ele não vai fazer diferença. Porque vocês entendem que precisa desse contexto todo, dessa formação toda, desse método todo, porque existe um passo a passo que vai fazer a diferença. E todo esse contexto, tudo isso é que vai fazer a diferença. É um conjunto, né, de coisas que vai fazer a diferença, sabe? Então, sim,
vocês conseguem cicatrizar, inclusive, não só tratar, mas cicatrizar feridas de difícil cicatrização com pouco recurso dessa forma. As minhas trilheiras não nos trazem resultados desse jeito, com feridas completamente cicatrizadas para isso, tá? E aí, o conjunto vai fazer a diferença e depois, quando você tem resultado, mesmo sem acesso a tantas coberturas, o que é que vai acontecer? Você vai ter cada vez mais pacientes. Porque os pacientes, eles vão te indicar que vocês não têm noção, é os pacientes indicando, os médicos, outros profissionais de saúde, né, que atendem também o paciente, vão te indicar, porque você dá resultado para o paciente. E a partir daí é que começa a sua jornada no empreendedorismo, de ser referência no tratamento de feridas, faturar mais de 9 mil por mês e não tem mais volta. Porque você está fazendo por onde? Você está se capacitando, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Não adianta você ir logo atender o paciente, né, sem saber. Como é que você vai atender o paciente sem saber o básico, né? O feijão com arroz ali. Sem saber como é que você vai colocar o paciente no centro do cuidado. Sem saber olhar clinicamente para o paciente, né? A gente só trata o que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer primeiro para poder a gente começar. Então, começou, aí sim, vocês vão ver que é muito diferente. Vocês vão ter diferencial. E nem concorrência tem mais, tá? Para quem tem diferencial, não existe concorrência. E é isso, né? Você vai ter mais faturamento.